Queridos amigos e amigas, é uma alegria muito grande nós estamos aqui mais uma vez para conversarmos. E hoje nós convidamos todos vocês. Vamos falar sobre revolução moral. Necessário é a revolução moral. E revolução moral, ela dar-se-á com o Evangelho, porque o Evangelho é a mais pura, é a mais sublime moral, onde aqueles que têm luz, eles esquecem a própria luz para levantarem aqueles outros que se arrastam nas trevas. Eles se sacrificam, eles se doam, para que os que se encontram na retaguarda encontrem o caminho para o céu. O Evangelho, ele trabalha o solo do nosso coração e é um trabalho feito a curto, a médio e a longo prazo. Há corações que logo ao receberem a mensagem do Evangelho a compreendem e começam a dar bons frutos, começam a servir. Há aqueles outros que recebem a mensagem e vão compreendendo devagarinho, paulatinamente. E à medida que a compreendem, começam a dar bons frutos. Mas há aqueles outros que ainda se encontram invulneráveis, ainda se acham insensíveis às mensagens do Evangelho. São solos promissores, porque virão a dar frutos no amanhã. E o Evangelho trabalha, assim, o solo de todos os corações. E revolução moral, ela vai acontecer, sim, com o Evangelho. O Evangelho, ele tem objetivos sublimes para todos nós. O Evangelho deseja que nós vivamos na verdadeira fraternidade, na verdadeira irmandade, nos sentindo como irmãos. E na fraternidade, que vivamos na verdadeira caridade, fazendo bem uns aos outros. E em caridade, que sejamos verdadeiramente solidários. União de todos. Percebam, o Evangelho, ele tem objetivos divinos, sublimes para nós. Vivermos na fraternidade como irmãos. E como irmãos, que façamos o bem a todos, indistintamente. E fazendo bem a todos, que sejamos solidários uns com os outros, todos unidos. Um objetivo lindo, maravilhoso para todos nós. Um objetivo sublime. Portanto, revolução moral, ela vai se dar com o Evangelho. O Evangelho, sim, ele renovará o mundo pela moral, de um mundo desvairado, deslocado, que privilegia as sensações, o dinheiro, a matéria, para um mundo renovado, transformado em morada de espíritos superiores, moralizados, espiritualizados. E isto vai acontecer porque está no planejamento divino. Deus quer. E o Espiritismo, ele é a grande alavanca para esta revolução moral, pois a doutrina espírita, ela está assentada nas próprias leis da natureza. A doutrina espírita, ela é de ordem divina. Os seus ensinamentos fazem com que nós retornemos à pureza do Evangelho. Seus ensinamentos, eles provocam modificações, mudanças de caracteres, melhorias de comportamentos, promovem o progresso da coletividade. Portanto, há comoções para a revolução moral. E lá na obra básica, a Gênese, no capítulo 18, e o item é o 7, nós vamos receber o ensinamento que uma mudança como esta que se está elaborando, ela não pode acontecer sem que hajam comoções. Natural que surjam lutas de ideias, conflitos. Isso é muito natural, porque há aqueles que vislumbram o amanhã e já lutam por este progresso, mas há aqueles outros que se encontram na inércia, na preguiça, não querem modificações, e aqueles outros que ainda se encontram obstinados em ideias passadas.
e ainda estão presos a ranços, a estagnativos, a heranças do passado e não querem modificações. Por isso, natural aconteçam conflitos, lutas entre ideias, perturbações passageiras, até que o terreno se encontre aplanado e seja restabelecido o equilíbrio. Assim, nós vamos encontrar esta orientação, ensinamento na obra A Gênese, nos mostrando que dificuldades, problemas, conflitos, lutas de ideias por interesses é um processo natural para o progresso. E a revolução moral, ela vai acontecer, ela já está acontecendo, e é pelo Evangelho, pela moral do nosso Senhor Jesus. O mundo atual, ele se encontra alterado, ele se encontra mexido nos seus alicerces, nos seus fundamentos. É um mal necessário para que haja a higienização, para que haja a organização da casa planetária. Surgem, portanto, as brigas, as discussões, os questionamentos, tudo muito natural. Porém, nós não precisaríamos vivenciar, passar pelas guerras, pelas violências. Isso não. Discussões, sim. Questionamentos, sim. Mas brigas, guerras, não precisávamos. Mas dessas dificuldades, destes tormentos, destas tribulações, o progresso, ele vai se dando paulatinamente, conforme se encontra nos desígnios do Criador. Do princípio ao fim, tudo dentro de um equilíbrio, de uma harmonia, tudo nos impulsionando para o progresso. Moisés, ele descerrou o caminho. Jesus, ele instituiu a obra do amor divino. E a doutrina espírita, ela hoje chega para concluir o trabalho, nos ensinando que a ciência, ela precisa caminhar ao lado do coração e do amor. Então, a doutrina espírita, os ensinamentos da doutrina espírita, elas nos levam ao progresso e nos mostram que ciência precisa caminhar ao lado do coração e do amor. É óbvio que cada um vai continuar com a sua crença religiosa, que cada um se mantenha na sua fé religiosa. Porém, os ensinamentos básicos da doutrina espírita, a lei da imortalidade, a lei de justiça, o amor do Criador, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a intercomunicabilidade entre encarnados e desencarnados, são ensinamentos que se assentam nas próprias leis da natureza, são ensinamentos que estão nas leis divinas. E todos, aos pouquinhos, vão começando a compreender a reencarnação, a lei de causa e efeito, porque são leis naturais da vida. E assim o progresso vai acontecendo. E a ciência cada vez mais vai caminhar unida ao coração e ao amor. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, ele vai nos ensinar que a doutrina espírita, ela faz com que nós retornemos à vivência do Evangelho na sua mais pura, na sua mais cristalina moral. Evangelho primitivo, conforme ensinado pelo nosso Senhor Jesus. Ante o imenso, gigantesco avanço científico, levando-nos à compreensão de que Jesus é o sol moral do mundo, a brilhar hoje, como brilhava ontem, para brilhar mais intensamente amanhã. Jesus é o sol moral do mundo. À medida que nós evoluímos, à medida que nós vamos amadurecendo, cada vez mais, Jesus se torna mais belo, mais gigante, moralmente, aos nossos olhos, às nossas percepções espirituais.
Trabalhadores do Cristo, portanto, são lúcidos e ativos. Lúcidos, conscientes dos seus deveres, das suas obrigações, e, portanto, são ativos, são operosos. Compreendem que estão no mundo, não para reclamarem, não para se colocarem na situação de vítima. Ai, meu Deus, coitadinho de mim, tantos problemas. Não. Nós estamos no mundo para concorrermos, para cooperarmos na obra do Pai, promovendo o nosso progresso espiritual, concomitantemente auxiliando na evolução de todos os nossos irmãos, cooperando para o progresso da nossa casa planetária. Nós estamos aqui para servir, trabalhadores do Cristo, que sejamos lúcidos e ativos. E há uma mensagem de Eurípides Barçanufo no livro O Espírito da Verdade, onde ele vai nos ensinar que a cada dia surge o amanhecer de uma nova vida, que com a morte apenas morrem as ilusões, que o espírito encarnado e desencarnado, ele deve se mostrar pelos seus comportamentos, pela sua obra, pelo seu trabalho no bem. Viver e servir, ser mais do que pó. Um ensinamento profundo. Nós estamos aqui encarnados no plano material para vivermos servindo, para que ao término desta experiência encarnatória tenhamos uma história bonita de um progresso evolutivo e que tenhamos um trabalho de auxílio, de caridade, de amor a benefício do nosso próximo. Que a matéria retorne à mãe natureza, que a matéria se desagregue, mas nós temos que ser mais do que tudo isso. Viver e servir, ser mais do que pó. Portanto, revolução moral, ela vai acontecer, sim, e é com o Evangelho. E necessário é verdadeiramente a revolução moral. Chega de dores, chega de tormentos. E o Evangelho do nosso Senhor Jesus, ele já está promovendo esta revolução moral. E quanto mais corações trabalhadores se mostrarem pelos seus comportamentos e atitudes, por suas ações, comportamentos evangelizados, mais contribuirão para que outros despertem e que, assim, promovam a própria reabilitação, reharmonização, crescimento espiritual. O Evangelho, portanto, ele trabalha o solo da intimidade de cada um. E todos que hoje não compreendem a mensagem de Jesus, um dia vão compreendê-la. E também serão solos férteis, darão bons frutos. Porque o Evangelho, ele tem objetivos divinos, belos, grandiosos, sublimes para todos nós. Nenhum de nós deixará de dar bons frutos, porque Deus quer. Todos nós aprenderemos a viver como irmãos. Nós vamos viver, sim, fazendo a caridade, porque é a lei de Deus. E nós vamos nos unir cada vez mais às pessoas. Nós vamos deixar de lado coisas pequeninas, antipatias, porque nós vamos aprender a respeitar, a amar a beleza divina que há no outro. E nós vamos nos unir a todos, sem exceção. A exemplo da vivência dada pelo nosso Senhor Jesus. O Evangelho, portanto, ele está modificando esse mundo. É um mundo ainda deslocado? É sim. É um mundo com dificuldades? É sim. Mas ele está sendo abalado, ele está sendo mexido nesta grande revolução moral. E ele vai ser modificado, sim, numa casa linda, bela, uma casa do amor, uma casa de espíritos regenerados e cada vez mais comprometidos com a verdade, uma casa onde espíritos superiores um dia que vão habitar serão totalmente moralizados, porque espiritualizados também serão. Nós vamos caminhar pela vivência do Evangelho. E a doutrina espírita,
que é essa grande alavanca, esse nosso suporte para a compreensão das mensagens de Jesus na sua pureza doutrinária, nos ensinando que é amar a Deus sim e demonstrar esse amor pelo Criador, na vivência do amor servido, na vivência do amor pelo próximo. Nós estamos num grande processo de revolução moral. E a doutrina espírita hoje trabalhando a nossa intimidade, nos tornando cada vez mais solos bonitos, que dão bons frutos. Nós estamos cooperando para que terras inóspitas sejam trabalhadas, fertilizadas pelo amor e para amar. Revolução moral, necessária revolução moral. Que sejamos estes trabalhadores do Cristo, muito rústicos e muito ativos. Santo Agostinho, ele demonstrou exemplo gigante da própria revolução moral. Santo Agostinho, grande filósofo cristão, que antes vivia no paganismo, na impiedade, até que foi tocado pela força da verdade. Vivia das coisas do mundo, dos interesses do mundo, quando sentiu uma vibração inusitada tocar na sua intimidade, ali mostrar que a felicidade não estava nos gozos do mundo. E a exemplo de Paulo, ele também teve a sua estrada de Damasco. E assim como Paulo no passado ouviu aquela voz: Saulo, 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 por que me persegues? Santo Agostinho também ouviu esta voz: Saulo, 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 por que me persegues? E foi aí que ele, caindo em si, ele falou: meu Deus, meu Deus, meu Deus, creio, 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 me perdoe, eu sou cristão. Desde então se tornou pilar, alicerce, sustentáculo do Evangelho. Em uma de suas profecias, após a morte de sua mãe, Santa Mônica, ele profetizou de que sua mãe iria visitá-lo e iria lhe revelar a vida futura. Santo Agostinho, assim, ele previu o advento do Consolador. E quando ele já se encontrava no plano espiritual desencarnado, ele reformulou algumas de suas ideias, manteve-se firme na fé cristã, se tornando apóstolo de Jesus. Mas quando do advento do Consolador da doutrina espírita, se tornou um dos seus grandes divulgadores, levando a mensagem da imortalidade, da reencarnação, da vida futura para todos. Um grande trabalhador do Cristo, um grande trabalhador que lutou pela sua própria revolução moral, gigante nessa grande transformação que ele fez, como Paulo de Tarso, como Paulo, que saiu das coisas do mundo, do homem que com valores distorcidos, conseguiu encontrar a luz e se renovar numa experiência encarnatória. Assim, Santo Agostinho também o fez. Que lutemos nós outros pela nossa revolução moral, porque necessária é a revolução moral. O mundo está em plena transformação. Sejamos nós trabalhadores lúcidos, ativos, conscientes das nossas responsabilidades e deveres, trabalhando por nós mesmos, pela nossa própria felicidade, concorrendo pelo bem-estar do nosso irmão. Que sejamos, como Eurípides Barçanufo nos ensina, espíritos que se mostram pelas suas ações evangelizadas, vivendo e servindo, sendo mais do que pão. Que Jesus nos abençoe, recebam todo o nosso carinho das nossas melhores vibrações. E vamos juntos, amigos e irmãos, abraçados, irmanados, vamos trabalhar pela nossa própria revolução moral.
Muita paz, graças a Deus.